Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre arquitetura de software. Como a gente veio de um cenário onde a gente usava mainframes até os dias de hoje, onde a gente usa microserviços. Então é um tema muito bacana que eu trouxe aqui para quem já é arquiteto e para quem deseja ser arquiteto, pois traz uma visão bem completa de como as necessidades que tivemos ao longo dos anos nos motivaram a criar novas e novas arquiteturas. Por isso, fica no vídeo que eu tenho certeza que ao final você não vai se arrepender. Então a gente vai falar um pouco primeiramente do que é arquitetura, da evolução da arquitetura de aplicações, como a gente chegou nessa arquitetura baseada em serviços e como a gente, com esses desafios impostos, por essa nova arquitetura, como a gente trabalhou com a integração entre os sistemas. Nessa palestra aqui eu evito usar buzzwords para não ter confusão, tá ok? Então ela está bem acessível para qualquer nível de experiência, para a gente conseguir acompanhar esse roteiro sem nenhum problema. Então vamos começar pela definição. O que é arquitetura? Aqui eu trouxe uma definição formal, mas é basicamente algo que você decide no começo do projeto. É aquela boa decisão que a gente quer tomar logo no começo. Antes de construir um prédio, por exemplo, a gente trabalha com a planta dele, conversa com o engenheiro, etc, etc, antes de começar a construir de fato, para evitar problemas, para evitar que esse prédio, no meio da construção, desabe e gere custos grandes para nós. Então, trouxeram essa analogia da engenharia para o software. E aí, por isso que se chama arquitetura. Só que o software ele é bem diferente de um prédio que a gente constrói, porque ele é intangível, a gente não consegue medi-lo de forma mais exata. Então a gente acaba trabalhando em um nível de abstração. A gente trabalha em pensar quais são as estruturas e os componentes dessa solução, de forma mais alto nível, sem entrar em detalhes de implementação nesse momento, porque o modelo de componentes e a comunicação entre eles vai se tornar um modelo de solução para aquele tipo de problema. Baseado nos requisitos do problema, a gente constrói essa solução a nível de arquitetura. E aí, com essa arquitetura, os engenheiros de software, os desenvolvedores vão conseguir produzir o software e vão ter menos problemas porque a gente já pensou como arquitetos em evitá-los. Tá ok? Pensando nessa questão de arquitetura, a gente pode optar por diferentes arquiteturas. Não existe a melhor arquitetura. Não existe isso. Tudo depende. Depende das necessidades do cliente, depende dos recursos que a gente tem disponíveis, porque existem várias formas de resolver o mesmo problema. Essa figura ilustra bem. De acordo com os recursos e os conhecimentos da época, foram desenvolvidas diferentes soluções de moradia. Desde uma barraca simples, quando o homem não tinha muitas ferramentas e recursos, até as casas hoje que a gente conhece, modernas, até com mais de um andar, crescendo verticalmente. Então a gente tem que levar em conta que a arquitetura evolui com base nos recursos e conhecimentos que a gente tem naquele momento. Então pessoas que passaram por problemas similares aos seus, provavelmente já pensaram numa arquitetura que você pode usar também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da evolução da arquitetura de aplicações. Como é que ela evoluiu ao longo do tempo, de acordo com as necessidades que a gente tinha lá no passado? Então a gente começa aqui a historinha com os mainframes. Corporativamente os mainframes eram muito usados, porque eles tinham uma capacidade de processamento bem grande. Eram máquinas grandes, tá? Para ter essa capacidade de processamento naquela época, as máquinas tinham que ser grandes, quase do tamanho de uma geladeira, como você pode ver nessas imagens aqui, e elas eram acessadas via terminal. Então tinha um terminal integrado com esse mainframe, e aí a gente podia criar programas e acessar programas. Uma característica desses mainframes é que a gente tinha tudo na mesma máquina. Então os programas rodavam no mainframe, o banco de dados também e o sistema de arquivos. Olha só que interessante. Hoje isso é inimaginável pra gente, mas quem já pegou essa época ou conhece um pouquinho do passado, sabe que estava tudo ali junto. Por isso que a máquina tinha que ser super parruda. Ela guarda os programas, o banco de dados e o sistema de arquivos. E aí a gente usava uma linguagem específica da plataforma. Por exemplo, o COBOL é uma linguagem muito utilizada dentro dos mainframes. A gente não conseguia rodar um programa do mainframe em um servidor qualquer, só no mainframe. Então, quando a gente criava programas para o mainframe, eles só rodavam nesse mainframe. E é claro, ele tinha muitas vantagens, Eles
suportavam uma quantidade bem grande de transações. Então, por exemplo, os mainframes Z13, eles rodam 2,5 bilhões de transações por dia. Isso é um exemplo. Eles são muito performáticos. Mas é claro, né? Por causa disso, eles são super caros. Muito mais caros que um servidor comum. A gente pode ter uma ideia de preço, para você ter uma ideia de preço, um mainframe assim, mediano da IBM, por exemplo, pode custar uns $75 mil, enquanto o servidor comum custa apenas $3 mil. Tem muita diferença, né? A diferença de preços é gritante. Então fazia sentido para as grandes empresas, mas talvez para pequenas startups ou pessoas que quisessem criar os seus sistemas, criar os seus servidores, não fazia muito sentido, né? Precisava ter muito dinheiro. Hoje as grandes empresas ainda usam mainframes. Essa foto do meio demonstra isso. Bancos, por exemplo, ainda tem muito COBOL, muito código COBOL que roda em mainframe. Mas eles têm dinheiro para bancar, né? Então, por causa disso, né, por causa desse preço, o que a gente faz se a gente quiser ter um servidor em casa? Você quer criar sua startup naquela época, você não podia comprar um mainframe. E nem podia estudar, né, para programar, porque o programa que você produz para o mainframe, você não roda em lugar nenhum. E muitas vezes você nem queria todo esse processamento, você queria só um sistema simples. Então, devido a essa necessidade, surgiram os microcomputadores. Eles eram acessados por um usuário, era um computador pessoal. Basicamente, nessa época, a gente tinha apenas processadores de texto, planilhas, então era um computador bem simples, que era mais barato que um mainframe. É fácil também repor, porque você consegue trocar as peças desse computador pequeno. Ele é commodity, né? As peças vendem em separado. Agora, um mainframe, você só troca com um fornecedor. Você tem esse lock-in de fornecedor. Então, até nisso, era mais barato. Fora que o sistema operacional usado é um sistema comum. Então, os programas que a gente desenvolvesse, as ferramentas de desenvolvimento que a gente viesse a usar, são independentes de plataforma. É diferente do COBOL lá, específico da plataforma, né? Tem COBOL Unisys, por exemplo, para os mainframes Unisys, e COBOL IBM para os mainframes IBM. Então, a gente não tem esse problema aqui nos microcomputadores. Só que tudo é trade-off na computação, tá certo? Não existe solução mágica. Então, qual era o problema dessa solução aqui? Era difícil trabalhar colaborativamente com esse computador pessoal e ele não tinha muita capacidade de processamento. Isso era um grande problema. Então, o que a gente fazia? O que a gente poderia fazer se quisesse ter mais poder de processamento? Como a gente pega esse computador que é barato e aumenta a capacidade de processamento dele? Por causa dessa necessidade, surgiu o modelo cliente-servidor. Então agora, a gente já tinha essa arquitetura no mainframe, tá? Porque o mainframe era acessado via terminal, então o terminal é o cliente, o mainframe é o servidor. Só que o que muda aqui é que o mesmo PC pode acessar vários outros PCs. Então poderia ligar esses computadores em rede, na mesma rede, esses clientes que eu estou chamando aqui, e eles poderiam acessar um servidor de arquivos, um servidor de banco de dados, um servidor de impressão, que seriam servidores mais parrudos. O servidor de banco de dados ele precisa ser mais parrudo, mas o computador cliente não. Então eu consegui otimizar os custos aqui, trabalhando com essa ideia de computadores conectados na rede. Então eu tenho aqui os clientes e os servidores. E esse modelo cliente-servidor, que permite otimizar os gastos, os custos na nossa solução, deu origem à arquitetura de 2 camadas. Então, beleza, meu PC não está dando conta do recado, então a gente adiciona uma camada extra só para lidar com dados, por exemplo, um banco de dados, que seria uma máquina mais parruda, como eu falei. Então, a aplicação aqui roda numa máquina mais ou menos, e aí a gente tem uma máquina de banco de dados que vai ser bem mais potente. Nesse modelo aqui, o que a gente fazia normalmente? A gente instalava um programa desktop na máquina do cliente, né, que estava na rede. Esse programa desktop tinha as regras de negócio, que normalmente eram escritas em Basic, Delphi, Power Builder, linguagens que eu acredito que pela idade de vocês ninguém vai conhecer, nem eu conheço, só para deixar registrado, só de nome, claro, mas não cheguei a usar. Então, esse programa aqui, ele acessava o servidor de banco de dados e aí poderia executar as suas regras de negócio. Então, era basicamente essa arquitetura que a gente tinha. Instalava um programa desktop no computador do cliente,
que acessava pela rede um banco de dados, que era a máquina mais potente. Só que o que tinha de problemático nisso aqui? Se a gente precisasse mudar as regras de negócio, a gente precisava instalar uma nova versão desse programa em todas as máquinas. Então você pode ver que é bem difícil a manutenção e torna o processo caro. Porque se as regras mudam com frequência, a gente precisaria ter várias novas versões do programa e obrigar os clientes a instalá-las na máquina deles. Então, a gente tem a vantagem nessa arquitetura que a gente está usando melhor os recursos dos computadores da empresa, a gente consegue trabalhar mais colaborativamente por causa dessa ligação na rede, mas as atualizações dos programas não são muito baratas. Então, qual foi a nova necessidade que surgiu? Eu quero diminuir os custos. Eu não quero trabalhar dessa forma. Tanto custos financeiros como operacionais. E aí surgiu a arquitetura de 3 camadas. É interessante que no software a gente sempre arranja soluções colocando mais uma camada, mais um terceiro ali, para resolver o problema, né? Costuma ser sempre assim, no fim das contas. Então o que vai acontecer aqui nessa terceira camada? Eu tirei as regras de negócio que estavam lá no programa desktop e coloquei num middleware, num cara que é chamado de servidor de aplicações. Então, as regras agora saíram da máquina do cliente. Elas estão num lugar centralizado. O desktop agora fica apenas com a interface gráfica, que é alterada com uma menor frequência do que as regras de negócio. Então, se a gente agora precisar atualizar as regras de negócio, elas estão centralizadas. E todas as máquinas que acessam esse middleware vão se beneficiar da atualização, sem ter que instalar nenhuma versão nova do programa. Então a gente tem um grande ganho nessa arquitetura, até porque esse middleware, esse servidor de aplicações, ele é bem mais parrudo que a máquina do cliente. Então a gente está colocando o processamento pesado nessa máquina terceira, a gente está otimizando a atualização de regras de negócio, mas é claro, eu acabei de falar, né? Ainda tem um problema. Sobrou a interface gráfica. Se eu quiser atualizar a interface, como é que a gente faz? Essa foi uma nova necessidade que surgiu. Eu preciso de um processo de atualização menos custoso do que ficar instalando, gerando versões novas do programa e instalando essas versões novas nas máquinas dos clientes. Então, o que é que você acha que surgiu para resolver esse problema? Claro, né? Uma nova camada aí na solução, na arquitetura. Então, agora a gente coloca a apresentação, a interface gráfica, uma camada de apresentação, que vai ser uma página web, escrita em HTML, CSS e JavaScript. Então, com o surgimento da internet, essa arquitetura se tornou viável, porque agora os meus clientes vão acessar a internet por um navegador, eles não vão ter nada instalado na máquina deles, só o navegador, né, web. Então, adeus programas de desktop, agora a gente acabou com isso. E aí, pelo navegador, eles acessam um endereço onde a camada de apresentação da nossa aplicação está contida, num servidor lá de apresentação. Então agora, a gente não tem um problema de ter que atualizar a interface, ela é atualizada nesse servidor de apresentação. Sempre que o cliente acessar aquele endereço web, ele vai ver a interface atualizada. Então a gente diminuiu os custos operacionais, agora eu consigo atualizar a interface, consigo usar diferentes fornecedores em cada uma dessas camadas, dados, negócio e apresentação, porque elas estão acopladas. No mainframe está tudo junto, então eu tenho que usar tudo daquele fornecedor. Aqui não. Eu posso usar um banco de dados X de um fornecedor, o servidor de aplicação Y de outro fornecedor, uma tecnologia também de servidor de apresentação diferente. Então, eu tenho esse desacoplamento. E por isso essa arquitetura é muito usada até hoje pelas empresas. Só que temos um problema que vem com o tempo. Quando esses sistemas crescerem aqui, vai ser muito difícil a gente fazer reuso de componentes, controle transacional, monitoramento, testes, balanceamento, desenvolver com times grandes, porque todo o sistema está concentrado numa camada de dados, negócio e apresentação. Eu tenho só uma máquina para cada um desses caras. E aí vem a minha nova necessidade. Eu preciso crescer. Eu preciso que meus sistemas sejam mantidos por diferentes times. Eu preciso que o meu sistema atenda essa grande crescente de usuários acessando a internet. Como é que eu faço então para conseguir crescer esse software de forma saudável? E aí veio, por causa dessa necessidade,
arquitetura baseada em serviços. Então agora eu vou ter vários serviços diferentes para entregar a minha solução computacional. Então a gente divide aquele único servidor de aplicação em vários, a gente divide aquele banco de dados em vários. A gente pode dividir a camada de apresentação também em várias, tá? Mas aqui eu coloquei por simplicidade só uma. A ideia aqui é ilustrar que agora eu estou criando vários serviços, eu estou nessa crescente de criar mais de um serviço para entregar uma solução. E por causa dessa quantidade grande de serviços, agora a gente tem um roteador de requisições, o gateway. Então, quando a minha camada de apresentação for solicitar uma operação, ela passa pelo gateway e o gateway redireciona para o servidor de aplicação correto, né? Que tem aquela regra implementada. Então, dessa forma, agora a gente consegue dividir os times da empresa e cada um trabalha num contexto específico. Alguém pode trabalhar com compras, outra pessoa pode trabalhar com estoque e eu estou desacoplando a minha solução. Cada um desses contextos pode usar uma pilha tecnológica diferente. Olha que legal! Eu consigo ter equipes multidisciplinares, cada um com o seu conhecimento, utilizando esse conhecimento no seu contexto específico aqui do sistema. Fora que, né, a gente consegue escalar sob demanda. A gente consegue, por exemplo, caso o serviço de compra seja mais usado, escalar ele mais do que o serviço de estoque. E aí a gente otimiza o uso de recursos na empresa. E tem outras vantagens, né? Com esse desacoplamento fica mais fácil mudar o código a longo prazo, manter esse código. Tem várias vantagens nessa solução aqui de arquitetura baseada em serviço. E é por isso que grandes empresas costumam adotar essa arquitetura. Ela ficou bem famosa por causa desses ganhos que eu citei. Mas é claro, nem tudo são flores. Tudo é um trade-off, não existe solução mágica, lembre-se disso. Como arquiteto você tem que ter isso em mente. Então, por causa dessa divisão dos serviços, eu agora tenho um sistema que é muito mais complexo. Eu tenho que gerenciar transações que estão distribuídas entre diferentes serviços. Eu tenho que alinhar o conhecimento dos times, porque se um time resolver escolher uma linguagem super inusitada, como é que eu vou repor aquele time caso alguém saia, caso o time acabe saindo da empresa? Então eu tenho que ter algum tipo de controle aí para não virar bagunça. E um outro problema que existe por causa dessa distribuição de vários serviços separados é a comunicação entre eles. Esse é um problema fundamental. Como é que a gente vai fazer esses serviços se comunicarem? Essas várias máquinas falarem entre si? Então a gente entra no ponto de integração entre sistemas. A gente tem uma infinidade de sistemas que precisam se falar na rede, vários computadores na nuvem lá com diferentes serviços, e a gente quer promover o reuso desses serviços. A rede ela facilita a comunicação, né? Agora os serviços podem falar entre si, podem falar, por exemplo, HTTP, que é um protocolo comum. A gente entra com o endereço lá no nosso navegador e acessa a aplicação. Mas será que realmente é tão simples assim para todos os produtos? Claro que não, né? A gente tem desafios também nessa comunicação. Eu já citei as vantagens do mundo distribuído, só que elas não vêm de graça, nada vem de graça. O que acontece é que em soluções computacionais do mundo real, a gente não tem todo mundo evoluindo da mesma velocidade. Então a gente acaba tendo diferentes plataformas. Os próprios bancos que a gente usa hoje, muitos programas ainda rodam no mainframe. E o mainframe simplesmente não fala HTTP da forma que a gente conhece, de forma nativa. Então a gente tem que pensar em formas de integrar esses sistemas. A gente também tem sistemas legados que ainda não falam HTTP, sistemas que ainda funcionam à base do XML ou até num programa desktop. Então isso complica um pouco a situação de integrar serviços novos com serviços legados. Fora que a gente também tem que pensar na estratégia de comunicação. Cada um vai falar diretamente com o outro? Cada serviço fala diretamente com o outro? A gente vai usar um intermediário? A gente vai esperar a resposta em tempo real? São todos questionamentos válidos que a gente precisa pensar quando a gente vai falar de arquitetura. E é por isso que, dependendo do cenário, a gente tem uma estratégia de integração diferente. E para listar alguma dessas estratégias que evoluíram ao longo do tempo e que até hoje ainda são usadas, vamos começar pela mais simples de todas, que é a transmissão por arquivos. Isso aqui é muito comum quando a gente trabalha com diferentes plataformas, porque o arquivo ele é algo simples, que você entende dos dois lados. Bancos, por exemplo, eles têm programas, COBOL e BETS,
que esperam arquivos das empresas relacionadas, das empresas que precisam se comunicar com esse banco. Tem muitos processos que dependem do envio de arquivo, processamento, validação, resposta com outro arquivo. É um mecanismo muito comum de integração, porque qualquer sistema sabe ler arquivo. Então eu posso enviar os meus dados que eu quero integrar para comunicação a partir desses arquivos. Eu consigo colocar grandes quantidades de dados, lotes de dados dentro do arquivo. O único acoplamento de solução que eu tenho aqui é com o layout do arquivo. Eu não tenho acoplamento de tecnologia, não é um arquivo com formato proprietário, por exemplo. Só que, claro, né, como é um arquivo, pode ser um arquivo grande, eu tenho latência associada à leitura desse arquivo. Então é aquela questão, né? Esse é um mecanismo de integração legal para diferentes plataformas, legal para sistemas que não falam HTTP, ou que são legados e um não fala HTTP, o outro fala, enfim. Então a gente precisa pesar os prós e cons para decidir se vale a pena ou não usar essa solução. Outra forma de integração que surgiu é o uso de um banco de dados compartilhado. Isso aqui é usado até hoje, ok? Então os programas que eu tenho na minha solução leriam o mesmo banco de dados. É simples, né? Não tem complexidade aqui. Eu tenho um banco que serve dados para vários sistemas. Mas qual é o problema disso aqui? Eu tenho acoplamento. Esse banco é um ponto de acoplamento para vários sistemas. Eu também dependo desse fornecedor aqui do banco. Se eu decidir usar para toda a minha solução o banco Oracle, eu vou ficar dependente do Oracle por causa disso. E como os sistemas estão acessando diretamente o banco, a gente pode ter problemas de locks aí nos registros, pode acabar não escalando bem esses sistemas. Então é por isso que a gente costuma chamar o banco de dados compartilhados de um anti-padrão. Mas é claro, depende do cenário. Isso aqui pode atender muito bem um desenho de solução que não necessite dessa escalabilidade ou desse desacoplamento. Novamente, temos que ponderar os prós e cons. Eu não gosto de chamar isso como anti-padrão. Na verdade, isso é uma possibilidade de arquitetura, vai depender dos seus requisitos, novamente, dos requisitos do cliente para o produto que você vai criar. E a gente tem, claro, né, os serviços web, as APIs. Então, elas são uma forma ótima de integração, porque o protocolo HTTP é aberto e é fácil de usar. HTTP é um protocolo muito falado hoje em dia. Então, a ideia é criar APIs e a gente pode reusar essas APIs na rede. O cliente faz uma requisição HTTP, recebe uma resposta do servidor da API e consegue executar a sua lógica. E por isso que essa forma de comunicação é uma das mais adotadas hoje em dia. Porque é simples fazer uma requisição HTTP na rede. Então, por isso que, se a gente for criar um sistema, normalmente a gente segue essa ideia de criar vários serviços web, se falando na rede, e utilizando APIs para ter esse reuso de funcionalidades. Então, essas são algumas estratégias de integração entre esses serviços. Integração via arquivo, integração via banco, integração via APIs. Mas beleza, né? Só que temos um problema. A gente está trabalhando, vamos supor que a gente decida trabalhar com serviços web, com APIs, como forma de integração entre os serviços. E se as chamadas entre esses serviços ficarem lentas? O que a gente pode fazer então? E é por isso que surgiram formas de se comunicar, formas de estabelecer a comunicação entre esses serviços, para minimizar esse impacto da lentidão nas chamadas HTTP. A gente tem a comunicação síncrona, que é a mais comum e costuma ser mais simples de entender e normalmente o padrão, né? A gente tem um cliente que chama e espera a resposta. Então aqui, por exemplo, nesse desenho, a gente faz um pedido, a gente espera a atualização do inventário por esse serviço, depois a gente inicia o processo de entrega por esse serviço, depois a gente envia a confirmação por e-mail dessa entrega que foi iniciada e finalmente retornamos o OK aqui. Então temos 5 etapas e o nosso cliente está esperando até que a quinta retorne OK. É um processo de comunicação síncrona. Esse processo pode ser lento. Se ele não for lento, tudo bem. Essa comunicação síncrona atende muito bem à necessidade do sistema. Mas se ele for demorado, a gente precisa de uma comunicação diferente. E é aí que surgiu a ideia de comunicação assíncrona. Então agora eu não tenho o cliente esperando a resposta. Eu posso deixar ele fazer outra coisa se ele quiser. Vai fazer outra coisa enquanto eu estou processando aqui e depois você volta. É basicamente isso.
E aqui eu peguei o mesmo exemplo de funcionalidade anterior, só que eu mudei para uma estratégia de comunicação assíncrona. Agora eu estou mandando mensagens para o Message Broker. Esse cara aqui vai ser responsável por receber mensagens e enviar mensagens, que a gente vai chamar de evento aqui. Então, por exemplo, quando eu chegar com a requisição de criar pedido, que tem aquelas 5 etapas, vai chegar essa mensagem no Message Broker. Eu não vou chamar o serviço de pedidos diretamente, como eu tinha feito aqui. E aí, quando esse evento chega aqui no Message Broker, os interessados nesse evento são notificados. No caso, o pedido service é interessado nesse evento aqui. Então, ele consome esse evento. Ele está esperando, ouvindo lá o evento. Chegou o evento, faz a sua operação e retorna um novo evento. Cria um novo evento para o Message Broker. E agora, o próximo interessado vai consumir esse evento, vai criar um evento para outro interessado que consome e assim sucessivamente. Então, eu tenho esse processamento assíncrono de geração e consumo de eventos que no final vai criar o meu pedido, que era o que eu queria. E aí o meu cliente vai poder ver no final aquele e-mail de confirmação de que o pedido foi criado. Então, essa arquitetura ela é muito comum quando a gente tem um processamento longo e a gente precisa dividi-lo para não gerar espera no cliente. Esse é o conceito de orientação a eventos, que também é uma arquitetura que surgiu devido a essa necessidade, de a gente não deixar os clientes esperando por um processamento longo e também de a gente evitar o impacto de um único ponto de falha. Se, por exemplo, um desses serviços falhasse nesse desenho, todo o processamento estaria comprometido. Eu teria que fazer o pedido de novo. Mas nesse caso aqui, não. Se um desses serviços cai, por exemplo, só o de e-mail, eu poderia fazer todas essas etapas e o envio de e-mail aconteceria em tempo oportuno, quando o serviço de e-mail voltasse. Então eu tenho uma melhor disponibilidade do meu sistema. Eu não comprometo toda uma operação porque ela foi dividida entre diferentes serviços, que processam cada um sua etapa de forma assíncrona. Então, para resumir tudo o que a gente viu aqui, você deve ter entendido que a arquitetura agora é o desenho da solução que vamos construir. A gente não começa desenvolvendo, a gente primeiro pensa na arquitetura para evitar aqueles problemas que poderiam fazer o nosso prédio desabar, vamos dizer assim. Por ser uma prática importante, as arquiteturas tiveram que evoluir ao longo do tempo, desde o modelo centralizado dos mainframes até essa arquitetura multicamada baseada em serviços. A gente viu essa evolução e viu o que motivou essa evolução. Agora você não simplesmente usa uma arquitetura por usar, você sabe o que é que motivou o surgimento dela. Isso é bem importante para um arquiteto. Também vimos que por causa dessa divisão de vários serviços, agora a gente precisou de trabalhar com desafios relacionados à integração entre esses sistemas. Então, por isso surgiram estratégias de integração via arquivo, banco de dados compartilhados, serviços, entre outras que eu não citei, mas essas aqui já dão para ilustrar bem que tipo de estratégia a gente pode usar como integração entre sistemas. E, finalmente, dependendo dos requisitos do sistema, a gente pode usar uma estratégia de comunicação síncrona ou assíncrona. Então, tudo isso mostra como a arquitetura evoluiu para atender os nossos problemas que a gente tinha no desenvolvimento de software e permitir a criação de sistemas mais resilientes, mais eficientes e com o menor custo possível. É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Ele é mais teórico, mas costuma ser assim para conteúdos relacionados à arquitetura de sistemas. Como é um conteúdo que a gente não encontra muito por aí, eu quis trazer esse vídeo para você, para te ajudar caso você tenha interesse em se tornar arquiteto, ou seja um arquiteto e queira ter uma visão geral de como as coisas evoluíram. E acredito que com esse vídeo dê para ter uma ideia bem completa desse histórico aí da arquitetura. Tá bom? E se você gostou, se foi útil para você, curte o vídeo aqui, compartilha com os colegas e comenta. Me dá o seu feedback, o que é que você achou, faltou falar de alguma coisa, teve alguma dúvida, você quer que eu traga mais conteúdos desse tipo? Me fala para que eu possa produzir mais conteúdos nesse formato, tá bom? Se inscreve no canal também se quiser receber esse tipo de conteúdo. E é isso, um abraço para você e até o próximo vídeo.